escreveu um livro que é considerado um dos grandes livros transformadores da história do cristianismo, que se chama Cristianismo Puro e Simples. Ele chegou a essa conclusão porque a religiosidade afasta pecadores da graça de Jesus Cristo. E eu me senti compungido a trazer essa palavra, porque eu não sei se vocês vivem o que eu vivo, e talvez sim. A maior parte das pessoas vivem longe do evangelho da graça, vivem longe das igrejas, por não se acharem justos o suficiente, santos o suficiente. Eu tenho convidado pessoas para vir à igreja, e a frase que eu mais ouço é: não estou preparado. Não, onde já se viu? Não, eu não sou de igreja, eu não me encaixo em igreja. Porque quando ele faz uma análise dele, a análise que as pessoas falam é: eu não sou santo o suficiente para participar na tua igreja. Ou então pessoas que frequentam a igreja só quando estão bem. E talvez seja por isso que poucas pessoas têm se dedicado a uma vida numa comunidade de fé. Porque a gente nunca está bem 100%. E se a gente fosse pautar a nossa frequência na comunidade ou na participação da ceia, quando a gente está bem ou está mal, eu vou dizer para vocês, a maior parte das pessoas estaria mal. Porque nós vivemos hoje um mundo doente, um mundo que castiga as pessoas. Nós estamos ouvindo com o Tico essa série maravilhosa que ele tem ministrado para a gente, sobre a opressão que nós todos vivemos com principados e potestades. Isso é tão cruel, o sentimento de culpa e de incompatibilidade, de afastar. E eu digo para você, se você não acha cura, alento, sustento aqui, você vai achar onde? Nós vivemos hoje um problema muito sério. E um dos problemas que a gente vive é que a gente parou de escutar Jesus. E a gente começou a escutar, supostamente escutar Jesus através de outras pessoas. E eu vou até falar contra a minha classe, contra pastores, contra bispos, contra apóstolos, contra gurus, contra coaches, contra seminaristas. A gente parou de ouvir Jesus e a gente começou supostamente ouvir Jesus pela palavra de outras pessoas, que cada um diz uma coisa, que outro diz outra. Nós começamos a idolatrar homens. E quando a gente vê um homem caindo, a gente como se decepciona, como se fosse Jesus decepcionando a gente, mas não é Jesus, é uma pessoa, é um homem, uma mulher que sofre dos mesmos problemas que eu e você sofremos. E como se não bastasse, nós estamos sendo enredados nessas distrações que o Tico ministrou aqui, esses poucos, está ministrando nesses domingos, especialmente no domingo passado, sobre as nossas distrações, que às vezes corroboram aquilo que a gente quer acreditar de uma forma subconsciente. A gente chama isso de desinformação. Quer ver? Eu vou dizer para você, vou mostrar como é que isso se comporta. Vocês viram recentemente um vídeo muito abençoado de um menininho que estava num elevador e orou para a porta abrir? Não é maravilhoso ver o milagre de Deus? Ele chegar: Senhor, eu só estou com um pouquinho de medo. Vocês viram? Não é uma bênção? É mentira. Aquele vídeo não é verdade. Aquele vídeo foi produzido por inteligência artificial. Só que nós, no desejo de acreditar que aquilo é verdade, a gente repassa, a gente comenta, a gente glorifica a Deus, porque, bom, é verdade. Não é verdade. Mesmo que você queira que aquilo seja verdade, que aquilo aconteça. Mas por que eu estou usando esse exemplo? Porque da mesma forma que nós acreditamos em alguma coisa que é mentira supostamente, ou não aconteceu, é uma realidade virtual, nós acreditamos, quando a gente não lê a Bíblia, a gente acredita no que qualquer outra pessoa pode contar. E sabe o que as pessoas estão contando hoje? Quando a gente vê cultos, a personalidade de pastores, bispos e apóstolos se colocando como santos, inalcançáveis,
que publicanos ficam longe. O que essa parábola conta para a gente é que tinha um publicano, e publicano era a galera que vivia no meio do mundão. O publicano era um servidor público, e como ele era servidor público, ele vivia no meio da maldade, da corrupção, do roubo. Só que ele era impactado com aquilo que ele fazia. E ele não achava certo, mas talvez por questões sociais, para onde a vida tinha conduzido ele estava numa situação de culpa. E quando você sente culpa, tem dois caminhos. E um caminho é o caminho da morte, que é o caminho que te afasta daqui. E o outro é o caminho da graça. Esse publicano escolheu o caminho da graça, mas a Bíblia, ela diz que ele estava de longe. Porque sabe quem ficava perto? Quem ficava perto era o fariseu. Quem ficava perto era o santarrão. Quem ficava perto era o sepulcro caiado, que era o sepulcro só pintadinho por fora, branquinho, e por dentro era podridão total. Jesus se irritou com pouquíssimas pessoas, mas as pessoas que irritavam Jesus, que tiravam Jesus do sério, eram esses caras, fariseus, os mestres da lei. Jesus chegou a dizer para eles: vocês impedem de entrar no céu aqueles que deveriam. Vocês não vão entrar. Inclusive as prostitutas chegam antes do que vocês. Porque hoje nós vivemos um legalismo que nega a cruz de Cristo. A graça exposta nessa mesa aqui é uma graça nos dada por Jesus. Em Gálatas, Paulo escreve o seguinte: sabendo que o homem não é justificado por obras, mas ele é justificado pela fé em Jesus Cristo. Não por obras, porque por obras nenhuma carne será justificada. A gente tem que entender que o evangelho que a gente prega, se algum dia falar assim: que evangelho você acredita? Você tem que responder assim: eu acredito no evangelho da graça de Jesus Cristo. Aqui se prega a graça de Jesus Cristo. E há quem diga, e eu já falei isso, hoje é um dia propício para essa ministração, porque há quem diz que quando a gente prega a graça, se as pessoas não se escandalizarem, a gente não pregou a graça. E sabe de onde vem esse adjetivo de graça escandalosa? Vem do escândalo da cruz. Porque aquele assassinato foi escandaloso. O Filho de Deus pregado na cruz do Calvário foi um escândalo. E é por esse escândalo de graça salvadora que eu e você não podemos ficar longe dessa mesa. Isso me toca, porque eu converso com amigos também. E conversando com um amigo recentemente, ele falou assim: cara, eu tenho um problema na minha família, porque a minha família, eles acham que eles só podem vir na igreja quando está tudo bem. E nunca está tudo bem. Aí chega uma semana, deu um problema, discutiu, brigou, não sei o que lá, não vou na igreja porque eu não sou digno. É nesse momento que a gente mais carece da graça de Jesus Cristo. É desse escândalo. Porque você sabe o que acontece? O religioso, como diz a parábola, o religioso ele confia nele mesmo. E o pior jeito de participar dessa mesa aqui é você se achar merecedor. Quem participa dessa mesa se achando merecedor, participou errado já. Porque essa é a mesa da gratidão, essa é a mesa dos que não merecem. Essa é a mesa do resgate, essa é a mesa da redenção. Essa é a mesa quando você já não suporta mais, quando você não tem mais coragem de orar para cima. Quando você, envergonhado de quem você é, você olha para Jesus Cristo e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. É aí que a graça se instala. A graça se instala quando o mérito humano acaba.
Quando o homem não se acha merecedor, é que a graça completa o caminho e o serviço dela completa. Quando o homem se acha merecedor, a graça não tem caminho. Quando o homem chega diante de Deus e diz, não, porque eu mereço, porque eu faço tudo certinho, eu frequento a igreja, eu jejuo, eu dizimo, eu isso, eu aquilo, pronto. Jesus disse, esse não desceu justificado para casa. Ele não desceu justificado. O que o Evangelho revela para mim e para você? O Evangelho é paradoxal. O Evangelho de Jesus Cristo, como Marco disse aqui, é uma loucura. É uma graciosa e escandalosa loucura, o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o Evangelho chega para a gente e diz o seguinte, você é falho. É por isso que as pessoas, uma boa parte delas, não vêm para a igreja, outras. Não é essa aí, que está com vergonha e com culpa. Mas é aquela que não quer revelar a sua fraqueza. Esses eles ficam longe mesmo. Porque quando a gente chega diante de Jesus e do Evangelho de Jesus Cristo, ele fala assim, não vai dar para você, filho. Você ouviu o que foi dito. Eu, porém, digo para vocês uma nova lei. E nessa lei ninguém se quadra. Jesus seta uma régua tão alta, o padrão é tão alto que nenhum homem, nenhuma mulher alcança. E o Evangelho vem para expor isso na loucura e dizer para a gente, e é porque você não alcança que eu vim morrer por você. É porque você não dá conta que eu existo, que eu te salvo, que eu te redimo. Essa é minha graça, entenda isso, filho, filha. Entenda que você não dá conta, e é por isso que eu te amo, é por isso que eu morri por você. É por isso que eu estou aqui, é maravilhoso. Ele diz o seguinte, Paulo se ligou disso. E ele escreve para a gente assim, lá em Romanos, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. O apóstolo Paulo, olhando para a vida dele, ele falou assim, Senhor, eu não alcanço. E Paulo tinha algumas dificuldades extras, que eu e você temos também. Paulo tinha um espinho na carne. Há um tempo atrás eu ministrei sobre o espinho na carne e dei o tema dessa mensagem de post-it de Deus. Sabe o post-it? Que você cola lá para lembrar de algumas coisas? Tem algumas coisas na nossa vida que são post-it de Deus para lembrar que a gente é falho. É um espinho. Paulo diz o seguinte, é um enviado de Satanás. Que todo dia eu acordo e está lá, e ele orava para Deus, tira isso de mim, Senhor, tira isso de mim, e ele orava, e orava, e orava, até que Deus responde para ele, e falou assim, não vou tirar, você vai ficar com esse post-it, você vai ficar com esse problema, você vai ficar com isso aí, porque a minha graça te basta, Paulo, e é na tua fraqueza que a minha força se aperfeiçoa. Homens fortes, homens sarados, homens que podem, mulheres, essas parece que Deus fala, você se garante sozinho, você se garante sozinha. Agora tem alguns e algumas que Deus coloca um post-it ainda. E ele falou ainda para Paulo, olha Paulo, o projeto que eu tenho com você é tão grande que eu vou deixar esse espinho aí, cara, para você não se ensoberbecer. Porque se eu der muita coisa para você, deixar você sem nenhum problema, eu posso te perder, Paulo. E ele falou, não, vai ficar aí. A religião que a gente tem visto aí produz um orgulho que Deus detesta. Deus detesta, Deus resiste. A Bíblia fala que Deus resiste ao orgulhoso. Deus resiste ao soberbo. Você já imaginou o que é você sendo resistido por Deus? Pela arrogância, pela soberba? Mas pelo outro lado ele diz que ele dá graça aos humildes. Essa mesa é a mesa daqueles que não podem sozinhos. Essa é a mesa que você não pode ficar longe.
Eu não sei quais são as tradições que a gente criou, mas uma boa parte das pessoas vem para o culto de Santa Ceia com medo. Eu fico imaginando Jesus que morreu na cruz do Calvário, o Cordeiro mudo de Deus, Deus encarnado vem à terra, se esvazia, no maior ato de amor que já existiu nesse universo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e longe por medo. E eu sei, porque durante muito tempo eu tive medo dessa mesa, porque eu não entendia a graça de Jesus Cristo, eu não entendia que eu não era capaz, eu não entendia que eu não dava conta. Recentemente, aqui no MAP, num outro culto de Santa Ceia, a gente sempre fala, venham, participem da ceia. Eu fui até um irmão, uma pessoa que estava aqui, eu cheguei para ele, eu vi que ele estava parado lá, e falei, vamos participar? Ele falou, eu não posso. E eu falei, mas por que você não pode? Ele falou assim, não, eu não sou digno. Eu falei, tá, nós estamos com um problema de conceito aqui. Ele falou, não, eu não sou digno. Eu falei, então, eu também não. Qual que é a diferença a mim e tu? Ele falou assim, não, eu não posso ir, porque não vai dar. Aí olha só, eu perguntei para ele, você está com medo? Quando eu perguntei se ele estava com medo, ele começou a chorar. Eu não sei o pecado dele, não quero saber. Como diz um outro pastor, né, que diz que foi confrontar o pastor dele, esse pastor, diz que um irmão veio confrontar o pastor, né? Falou assim, pastor, nós temos que pregar sobre pecado. Eu não vejo o senhor pregando sobre pecado, tem que pregar sobre pecado, os irmãos estão pecando, tá? Falou assim, boa ideia, irmão, vamos começar pelo teu, conta para mim. A gente já começa já. Ele falou, não. Esse o pecado ruim é o pecado outro. Normalmente a gente não quer que pregue sobre o nosso pecado, a gente quer que pregue do pecado do outro. E naquele dia, eu fiquei feliz, porque eu cheguei para ele e perguntei, você está com medo? Ele falou assim, eu estou com medo. Eu falei, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu falei, se essa mesa não te salvar, aonde você acha que você vai achar salvação? Cristo é o fim da religião. E isso é escandaloso. É escandaloso ver pessoas vindo até Cristo, beber da graça, da salvação de Jesus Cristo. Sabe como é que você deve participar? Não com medo. E pode ser que você está vivendo algum pecado, tem alguma coisa difícil. Pode ser que você esteja vivendo dilemas, porque esse mundo prega dilemas na gente. Nós estamos aprendendo a discernir principados e potestades, mas eles atuam. É difícil se livrar, mas a palavra de Jesus é uma palavra de graça e esperança. Adeildo, mas como é que eu participo dessa ceia então? Triste. Só que tem dois tipos de tristeza. A palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: a tristeza segundo Deus. Você sabe que Deus é tão maravilhoso que Ele faz a gente ficar triste. Só que Ele diz o seguinte, a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Agora, ele completa, isso aí depois lê na sua casa, tá? Se você falar assim, como é que eu participo? Eu pisei na bola, Del. Eu fiz uma coisa que não devia fazer. Tem coisa que uma semana eu faço, daí na outra semana eu falo que não vou fazer, eu acabo fazendo. Aí eu fico 3 semanas sem fazer, daí na quarta eu faço, daí eu retorno tudo. Fique triste. Se você está ficando triste com isso que está acontecendo na sua vida, que bênção. Porque a palavra de Deus diz assim, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação. Mas, ela fala, leva à salvação e não ao remorso.
mas a tristeza segundo o mundo produz morte. É Judas. O que aconteceu com Judas? Ele ficou triste. Ele vendeu Jesus, ele traiu Jesus, e o que aconteceu? Tristeza. Só que a tristeza de Judas foi uma tristeza produzida pelo remorso e pelo mundo. O que ele fez? Foi lá e se enforcou, se matou. Agora a tristeza segundo Jesus, segundo Deus, produz salvação. E daí o outro lado é Pedro. Pedro também traiu a Jesus. E Pedro ficou triste. Porque a palavra de Deus diz que num determinado momento, Jesus tinha dito: você vai me trair, Pedro? Eu falei: não vou, Senhor. É que nem a gente. Quantas vezes eu falei: Senhor, conta comigo agora, nunca mais vai acontecer. Acontece. Senhor, agora eu prometo, hein? Dessa vez é a última, não é a última. Senhor, agora vai dar certo, acredita em mim, não dá certo. E aí Jesus já tinha falado: filho, filha, eu te conheço. Você acha que eu não sei as 500.000 escorregadas que você vai dar? Eu não estou que nem você no tempo, eu já sei. Só que eu já morri por você lá no futuro já. Eu já me entreguei por você lá no futuro. E aí quando Jesus está caminhando, sendo levado, a palavra de Deus diz que Jesus olha para Pedro. E aquele olhar deixou Pedro triste. Só que não foi uma tristeza de remorso. Foi uma tristeza de: você tinha me dito. Você já tinha me falado, Pai. Hoje nós participamos dessa ceia, alguns um pouco mais tristes do que os outros. Mas a gente sempre participa com gratidão. E eu vou dizer para você que veio aqui hoje, não sei o que te fez vir aqui hoje, mas eu vou dizer para você: se você não encontra salvação nessa mesa, onde você vai encontrar? Porque não há nenhum outro lugar onde haja salvação e redenção além dessa mesa. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da visitação. Hoje é o dia que o nosso amado e meigo Jesus olha para mim e para você e fala: filho, eu nunca esperei performance de você. Eu nunca esperei isso, filho. Eu só espero que você não vá para longe de casa, porque é aqui que você encontra a salvação. Hoje é um dia de graça, e hoje é um dia de perdão de pecados. Então eu queria que você se colocasse em pé. E que se você está triste, não de remorso, mas porque talvez a tua vida não entregue aquilo que você achou que a galera colocou para você. Eu digo de todo o coração, acredita em mim, Deus te ama, Jesus te ama. Essa igreja e essa comunidade prega o evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez por mês nós nos reunimos e nós fazemos em memória dele. E nós viemos aqui para dizer que a gente não consegue com a gente mesmo. A gente vem aqui mês após mês para dizer que nós somos indignos, que por mais que a gente tente, o diabo nos afronta de frente, que nós não vemos bem nenhum na gente, que às vezes o bem que a gente quer fazer a gente não faz, mas o mal a gente acaba fazendo. Mas aqui a gente encontra a graça de Jesus Cristo. O meu desejo é que ninguém fique longe dessa mesa hoje, do fundo do meu coração. Eu não sei que você não venha participar com medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você está em pecado? Ore hoje, peça perdão para Jesus Cristo. Qual é o tempo que Jesus leva para perdoar uma pessoa? O tempo do arrependimento. E olhe, é para hoje. Porque se você for falar assim: não, eu vou orar aqui para Deus me perdoar, mas semana que vem eu já não garanto. Olha, Jesus não está preso ao tempo. Eu também não sei o que vai ser semana que vem, mês que vem. Mas hoje eu estou feliz.
Hoje eu estou triste, porque eu sou indigno. Mas hoje eu estou grato, porque Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, veio do céu, morreu na cruz do Calvário, para me lavar dos meus pecados, para me deixar mais branco do que a neve. Quando o diabo olha para mim, ele não vê Jesus, não vê o Adeildo, ele vê o sangue de Jesus em mim, e ele não pode com isso, porque eu sou pecador e falho, mas é o sangue de Jesus Cristo que me purifica. É Jesus Cristo, o autor e consumador da graça redentora e salvadora. Então hoje, Senhor, nós ministramos sobre esses elementos, ó Pai, o teu corpo representado no pão, o sangue, ó Pai, representado nesse suco, que hoje nós dizemos, ó Pai, nos limpa, nos sara mais uma vez, nos redime mais uma vez, ó Pai. Alguns de nós estamos tristes, e a gente está triste porque a gente é indigno, porque a gente não consegue, porque a gente se esforça e não atinge, Pai amado. Mas a gente é grato porque o Senhor já disse que ia ser assim, o Senhor já sabia que ia ser assim, e o Senhor morreu antes de tudo isso. Então nesse momento nós te pedimos perdão mais uma vez. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, sara as nossas feridas, e mais uma vez nos dá um coração santo e grato pela tua graça representada nessa mesa, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Venham todos.